O PWT, ou Pokémon World Tournament, é um local em Pokémon Black White 2 que nos permite enfrentar diversos treinadores muito interessantes, no caso, os líderes de ginásio de Kanto ao Nova e também todos os campeões. E esse é exatamente o meu objetivo aqui hoje. Eu vou me tornar o maior campeão de todos e derrotarei eles no PWT. Só que para chegar lá eu tenho que percorrer um longo caminho. Primeiro eu tenho que derrotar o torneio dos líderes de Nova, que então vai liberar o torneio dos líderes de ginásio das outras regiões. Então eu tenho que derrotar cada um deles uma vez e assim libera o torneio dos líderes mundiais, onde vai misturar todos em um torneio só. Porém não é apenas isso, aí eu tenho que vencer o torneio dos líderes mundiais 10 vezes para assim então liberar o torneio dos campeões. Então já vemos que essa vai ser uma longa caminhada. O jeito então é começar pelo torneio dos líderes de Unova, e em cada torneio eu vou enfrentar 3 treinadores. E como eu vou fazer tudo isso em single battles, cada um de nós vai ter acesso a 3 Pokémon. E eu vou utilizar um time de areia composto por Tyranitar, Excadrill e também o Skarmory. E não me pergunte de onde eu tirei esses Pokémon. A primeira que vem me enfrentar é a Roxy, do tipo Poison, então a gente não vai ter muita dificuldade com esse time. Ela começa com a Squalipede e eu com o Tyranitar para colocar areia, mas eu logo troco pro Skarmory para ter uma vantagem. Eu aproveito para colocar algumas camadas de espinhos e ela coloca também um pouco de Toxic Spikes. Mas após alguns turnos, um Brave Bird é o suficiente para acabar com ele. Quem vem depois é o Crobat, sendo completamente imune aos espinhos, mas então eu troco pro Tyranitar, que vai ter uma grande vantagem contra ele. Eu utilizo um Stone Edge e tomo alguns Brave Birds que não tiram tanta vida assim, e o Stone Edge logo sai derrotando o Crobat. E por fim é o C-Viper, nada que um Earthquake não resolva. Ele tinha uma Bear para diminuir o dano e consegue até resistir, utilizando um Dragon Tail fazendo trocar pro Excadrill. O Excadrill entra e o dano da areia é o suficiente para finalizar a C-Viper, finalizando a batalha contra a Roxy. A próxima batalha é contra a Lenora, do tipo normal. Ela começa com a Chog e eu tenho que trocar o Tyranitar, já que eu sei que ele tem ataque lutador. Eu trago o Skarmory, que aguenta bem o low kick dele. Eu tento usar alguns Spikes, porém eu sou colocado para dormir com hipnoses. Enquanto eu tento acordar usando Toxic, o Achog vai tomando dano tanto do meu Rock Helmet quanto da Sandstorm. Ele eventualmente usa um Confuse Ray e eu acordo no turno seguinte, mas consigo utilizar o Toxic. E depois de usar um Super Fang, o Achog cai pro dano do Rock Helmet. Na sequência, quem entra é o Aldino. Eu fico alguns turnos usando o Rush para tentar me curar, mas ele fica utilizando o Fire Blast, que até acaba me causando burn, mas eu consigo até setar algumas layers de Spikes. O Skarmory cai e eu trago o Tyranitar, que derruba o Aldino com 2 Crunches. E por último, quem entra é o Dunsparce. Ele toma um dano de Spikes e um Crunch mais o dano da areia é o suficiente para acabar com ele. E a última batalha desse torneio é contra o Chili, do tipo fogo, que nos dá uma grande facilidade. O Tyranitar derrota o Simisage e o Hitmur com um Earthquake cada. E por fim sobra o Arcanine, que até aguenta um Earthquake e devolve com o Solar Beam, mas não é o suficiente para nos derrotar e eu finalizo ele no próximo turno. E assim o primeiro objetivo está concluído, o torneio de Nova foi vencido e agora vamos para o torneio das outras regiões. Então vamos começar por Kanto. A primeira que vem é a Sabrina, do tipo psíquico. Ela começa com Alakazam e eu não posso manter o Tyranitar porque ele vai usar Focus Blast. Eu troco então pro Skarmory, que toma um dano até que considerável. Eu tento utilizar o Toxic, mas infelizmente eu acabo errando. No terceiro Focus Blast ele erra e meu Toxic finalmente sai. Porém no turno seguinte ele acerta e derrota o Skarmory. Quem entra é o Excadrill, que finaliza com o Iron Head. Quem entra depois é a Jinx, que também não é nenhum problema para um Iron Head, que derrota ela de uma vez. E por fim entra o Mr. Mime, que 2 Iron Heads são o suficiente para derrotar e assim vencemos a Sabrina. A próxima batalha é contra a Janine, do tipo venenoso. Ela começa com o Venomoth e já usa um Quiver Dance, porém isso não impede o Tyranitar de derrotar ela com o Stone Edge. Depois entra o Tentacruel e eu utilizo um Earthquake. Ele aguenta principalmente depois de aumentar suas defesas. No outro turno ele utiliza Scald, que não dá tanto dano, e eu devolvo com o segundo Earthquake e finaliza o Tentacruel. E por último é um Crobat. Ele nos envenena, porém um Stone Edge é o suficiente para acabar com ele e assim vencemos a batalha contra a Janine. E a última batalha do torneio é contra ele, Tenente Surge. Como ele é do tipo elétrico, não vamos ter muita dificuldade. Ele começa com um Raichu e até tenta utilizar um Focus Blast, mas felizmente ele erra e então o Tyranitar usa Earthquake acaba com ele. Na sequência entra o Electrode, que utiliza Rain Dance tirando minha tempestade de areia, porém mais um Earthquake é o suficiente para acabar com ele. E o último é o Ampharos, a gente vai manter a mesma estratégia. O Earthquake é o suficiente para deixar o Ampharos com pouca vida. Ele utiliza um Charge, mas ainda assim no próximo turno conseguimos atacar novamente e derrotamos ele, vencendo o torneio de Kanto. E é hora de Johto, e quem vem primeiro é ela, Claire. Ela começa com o Kingdra e para tentar dar o máximo de dano possível eu dou logo um Stone Edge com o Tyranitar e ela utiliza um Yon com o Kingdra. No outro turno eu troco para evitar dormir e trago o Skarmory, que perde metade
metade da vida com um Hydro Pump. Eu tento usar um Toxic, mas ele é mais rápido e finaliza o Skarmory, e então quem entra é o Excadrill. Um Earthquake é o suficiente para finalizar, e quem entra é o Altaria, que leva um Iron Head e toma o Flint. Com isso, eu consigo atacar de novo no outro turno e finalizo ele. E hoje o Pokémon dela é um Garchomp, que vai ser bem problemático. Eu decido utilizar Toxic e ele utiliza um Earthquake e finaliza o Excadrill. Tendo só o Tyranitar sobrando, eu fico sem ter muito o que fazer. Eu utilizo um Crunch, mas ele utiliza um Earthquake antes, que me deixa com a vida no vermelho. Eu dou um pouco de dano, mas não é o suficiente. No outro turno, ele me finaliza. De fato, se eu tivesse atacado com o Excadrill direto, em vez de usar o Toxic, talvez eu tivesse conseguido derrotar o Garchomp e vencer a batalha, mas infelizmente não foi o caso e saímos derrotados. Indo de novo, quem vem me enfrentar agora é o Falkner do tipo voador, o que dá a gente uma grande vantagem. Eu utilizo logo um Stuned no Pidgeot dele, que cai de primeira. O segundo Pokémon é um Zato, que vai tomar um Crunch. Ele dá um Calm Mind, mas isso não protege ele contra o ataque físico, que derrota ele de uma vez. E por fim, entra o Noctown. Eu erro o Stuned e ele também erra o Hipnose, porém no outro turno ele me acerta e eu fico dormindo. Eu me mantenho atacando enquanto eu tomo alguns Air Slashes que quase não dão dano. Após alguns turnos, finalmente conseguimos acordar, mas tomamos um Flint. Eu continuo insistindo, até que depois de errar mais uma vez, o Stuned sai e finalmente vencemos a batalha e derrotamos o Falkner. A próxima é a Jasmine do tipo Aço. Ela começa com o Steelix. Eu dou um Ice Beam que não dá tanto dano e ele utiliza a Curse, que bufa ele bastante. No turno seguinte eu uso um Crunch, eu não sei exatamente porquê, talvez eu tenha clicado no botão errado, e ele se bufa mais uma vez. Na sequência eu dou um Earthquake, mas não dá quase nada de dano e ele devolve com o Earthquake, que me derrota. De fato, com o Steelix agora bufado, vai ser muito difícil lidar com ele. Eu dou um Earthquake do Excadrill, que deixa ele com a vida no vermelho, e ele devolve com mais um, que derrota o Excadrill também, me deixando só com o Skarmory contra 3 Pokémon. Eu utilizo um Brave Bird, que não finaliza o Steelix, porque ele tá com muita defesa, e ele continua se bufando. Mais um Brave Bird sai, e o Steelix é finalizado. Porém quem entra é um Magnezone, que a gente não tem como dar dano, e é claro, tem ataque super efetivo contra o Skarmory, e logo derrota ele com um Zap Cannon. De fato, essa é mais uma derrota que dava pra ter sido evitada, mas eu decido trocar de time pra ver se eu me saio melhor. E agora eu vou usar um time de chuva composto de Politoed, Kingdra e Magnezone. Entrando novamente no torneio, quem vem primeiro é a Whitney do tipo normal. Ela começa com a Miltank e eu dou logo um Toxic pra começar a dar dano. Depois de me proteger por um turno, eu troco pro Magnezone. Eu clico pra utilizar Thunder e ela me dá um Hammer Arm que dá bastante dano, mas meu Thunder sai e finaliza a Miltank. Quem entra depois é o Taurus, e com um Earthquake finaliza o Magnezone, então eu entro com o Kingdra e dou um Hydro Pump que acaba com ele de uma vez. E por fim vem a Clefable, que tem o mesmo destino, um Hydro Pump, e ela cai, e assim vencemos a batalha contra o Whitney. E agora até mesmo temos uma chance de ter uma revanche contra a Claire. Ela começa dando Yowl no Politoed e eu dou um Toxic no Kingdra. Eu me protejo no próximo turno e começo a dormir. Logo eu troco pro meu Kingdra, que toma um Dragon Pulse e quase cai. Eu devolvo com um Draco Meteor, que derrota o Kingdra inimigo de uma vez. Porém, graças ao Life Orb, meu Kingdra cai também. Eu trago o Magnezone para enfrentar o Salamence. Ele dá um Earthquake, mas nós aguentamos sem nem mesmo precisar ativar o Sturdy, devolvendo com um Thunder que derruba ele de uma vez. E o último Pokémon é um Druddigon. Eu utilizo um Thunder que dá um dano considerável, mas caímos para o Crunch, sobrando apenas o Politoed, que está dormindo. Eu vou utilizando o Toxic para tentar acordar e ele me ataca com Super Power, que não dá tanto dano assim. Continuamos sofrendo golpes e recuperando com Leftovers até que acordamos e damos o Poison no Druddigon. Agora é só aguentar na base de Protects e Scouts até ele cair pro dano do Toxic. E assim conseguimos derrotar a Claire, e falta só mais uma batalha nesse torneio, e que vai ser contra o Morty do tipo Fantasma. Começamos com Gengar contra Politoed. Eu tento utilizar um Scald, mas ele me coloca pra dormir, e depois fico utilizando o Shadow Ball, que dá um dano considerável. Por causa disso, eu troco pro Magnezone, que vai resistir ao Shadow Ball. No outro turno, damos um Thunder que finaliza o Gengar, e quem entra é o Dusknoir. Eu continuo utilizando o Thunder, que dá um ótimo dano, deixa o Dusknoir na vida no vermelho e paralisa ele. O Dusknoir utiliza um Bulldozer que dá bastante dano, mas mais um Thunder é o suficiente para finalizá-lo. E por fim, quem sobra é um Sableye. Ele se bufa, mas nosso Thunder sai e ainda é um crítico que finaliza ele de uma vez, e assim ganhamos o Morty vencendo o torneio de Johto. E chegou a vez de Hoenn, e o primeiro que vamos enfrentar vai ser o Watson. Ele começa com uma Nectric e eu troco logo pro Kingdra. Ele utiliza um Charge e eu vou direto para um Hydro Pump que finaliza ele
de uma vez só. Na sequência, entra o Raichu, que também tem o mesmo destino, somos mais rápidos por causa da chuva e conseguimos finalizá-lo. E por fim, o Electrode cai da exata mesma forma, e assim finalizamos a batalha contra o Watson e vamos para a próxima batalha. Quem vem agora é a Roxanne do tipo Pedra, o que também facilita pra gente. Ela começa com o Probopés, dando logo um Scald que tira mais metade da vida e ainda dá o Burn, e ele devolve com um Thunder Wave que paralisa o Politoed. No outro turno eu utilizo mais um Scald e finalizamos o Probopés. Quem vem depois é o Cradily e eu troco direto pro Kingdra. Ele se buffa com Stockpile e eu dou um Dracometeor que não dá tanto dano quanto eu gostaria. O Cradily então dá um Stealth Rock e eu decido trocar por Magnezone. Tomamos um Giga Drain que quase não dá dano e damos então um Flash Cannon, que é o suficiente para finalizar. E por último vem o Armaldo. Eu dou outro Flash Cannon que dá um ótimo dano e finaliza, derrotando assim a Roxanne. E o último treinador que vamos enfrentar vai ser o Tate. Ele começa com o Soul Rock que logo toma um Scald e vai pra vida no vermelho. Ele utiliza um Trick Room e no próximo turno ele é mais rápido, dando primeiro um Zen Headbutt, e então tomando o Scald e caindo. Na sequência ele traz o Gallade, que eu escolho dar um Toxic e tomo um Leaf Blade que quase derrota o Politoed. Nessa situação eu decido trocar por Magnezone, que aguenta muito bem o Leaf Blade, dando logo em seguida um Thunder que finaliza o Gallade. E quem entra agora é o Claydol e eu decido trocar por Kingdra. Tomamos um Earth Power que dá um dano bem considerável, mas devolvemos com um Hydro Pump que finaliza ele de uma vez. E assim vencemos o torneio de Hoenn. E chegou a vez de Sinnoh. A primeira batalha é contra o Crasher Wake. Ele começa com seu Floats, eu dou logo um Focus Blast e eu devolvo com o Toxic. No outro turno me protejo e então troco pro Kingdra, que toma um Focus Blast. Eu utilizo o Dracometeor, mas antes tomo um Ice Punch e o Dracometeor sai finalizando o Floatzel. E quem entra é o Gastrodon. Eu utilizo um Ice Beam que quase não dá dano e ele se buffa com o Stockpile. Por causa disso, eu troco pro Politoed na tentativa de usar um Toxic. Ele toma um Earth Power, mas não dá tanto dano. Agora o objetivo é esperar ele tomar o dano do Toxic, porém ele tem Recover. Como ele dá bastante dano no Politoed, eu decido trocar pro Kingdra para não perder o sapo. Eu utilizo um Dracometeor que dá um bom dano, mas o Kingdra cai para um Earth Power. Mas ainda assim, o Toxic faz o trabalho e o Gastrodon cai também. E por fim, quem sobra é o Luminion. Eu dou um Toxic com o Politoed e depois eu troco pro Magnezone. Ele toma um Scald e ainda pega o Burn, e no outro turno utilizamos o Thunder e finalizamos a batalha. Com o Crasher Wake derrotado, a próxima que vem é a Gardenia do tipo Grama. Ela começa com a Roserade e eu troco direto pro Kingdra. Ela utiliza um Sunny Day que tira minha chuva, que vai atrapalhar um pouco. Tomamos um Petal Dance que dá bastante dano, mas devolvo com um Ice Beam que derrota o Roserade. Ela traz um Tangrowth e eu troco o Politoed para colocar a chuva novamente. Ele utiliza um Earthquake que quase não dá dano e eu aproveito para dar um Toxic, e por sorte ele errou o Power Whip. Depois de me proteger por um turno, tomamos um Power Whip que dá bastante dano, mas eu também dou um Scald que dá um dano considerável. Eu me protejo novamente e troco pro Magnezone. Ele aguenta o Power Whip e o Tangrowth cai pro Poison. E por último, ela envia um Leafeon que dá um Swords Dance e eu uso um Flash Cannon. Isso finaliza ele de uma vez e assim ganhamos da Gardenia. E por último, vamos enfrentar a Maylene. Ela é do tipo lutador e começa com seu Lucario. Tomamos um Cross Chop e eu utilizo direto um Scald que tira metade da vida dele. Fazemos a mesma coisa no próximo turno e o Lucario cai. Ela então entra com o Infernape e utiliza um Bulk Up, porém nosso Scald é o suficiente para derrotar de uma vez. E por último, quem sobra é o Gallade e eu decido trocar pro Kingdra. Ele também dá um Bulk Up e eu utilizo um Hydro Pump que também finaliza ele, e ganhamos assim o torneio de Sinnoh. E agora, como eu disse no início, temos que enfrentar o torneio dos líderes mundiais, onde todos os líderes de ginásio podem aparecer, só que temos que fazer isso 10 vezes. Então enfrentamos Bugsy, Skyla, Rourke, vitória atrás de vitória. Enfim,
Depois dessas 10 vitórias, estava liberado o Torneio dos Campeões. E entrando lá, o primeiro que vamos enfrentar é ele, Red. Ele começa com o Charizard e eu vou direto para um Scald com Politoed. Ele utiliza o Focus Blast que tira bastante vida nossa e nosso Scald deixa ele com 1 de HP por causa do Focus Sash. No turno seguinte tomamos outro Focus Blast e devolvemos com o Scald que finaliza o Charizard. Quem vem depois é o Pikachu. Eu troco pro Magnezone e tomo um Brick Break que dá muito dano. No próximo turno o mesmo acontece e o Magnezone cai, então eu posso trazer com tranquilidade o Kingdra. Parto direto para um Draco Meteor que derruba o Pikachu com um crítico, e o terceiro Pokémon dele é o Blastoise. Eu troco pro Politoed, ele sobrevive ao Blizzard. No outro turno eu tento utilizar Toxic e o Blizzard dele erra, então eu consigo envenenar o Blastoise. Eu protejo um turno para recuperar um pouco de vida e fazer ele tomar dano, e ele continua errando os Blizzards, o que deixa eu dar alguns Scouts para tirar mais vida. Isso se mantém até o Politoed sozinho conseguir lidar com o Blastoise, garantindo assim pra gente a vitória contra o Red. E o próximo que vem é ele, Lance, do tipo dragão. Começando com o seu Dragonite, ele utiliza um Draco Meteor que tira um tanto de minha vida e eu devolvo com o Toxic. No outro turno eu troco pro Magnezone, tomamos o Extreme Speed seguido de um Fire Punch que não tira tanta vida por causa da chuva e devolvemos com um Thunder que finaliza o Dragonite. O próximo é Haxorus, que com um Earthquake finaliza o Magnezone, então resta o Kingdra entrar. Eu vou direto para um Draco Meteor que finaliza o Haxorus com facilidade. E o último Pokémon é um Flygon que toma logo um Ice Beam vezes 4 e ele não tem como aguentar e também cai, e assim derrotamos o Lance. E o terceiro é ele, Steven Stone. Ele começa utilizando seu Metagross. Eu parto direto para um Scald que tira um bom dano e ainda deixa ele com Burn. Ele devolve com o Zen Headbutt que quase não tira vida, então eu dou outro Scald que finaliza ele. Quem entra agora é o Agron e um Scald vai ser o suficiente para acabar com ele também. E seu último Pokémon é um Armaldo que toma mais um Scald, mas sobrevive com a vida no vermelho, porém ele pega o Burn, devolvendo com o X-Scissor que quase não tira vida, e então no final do turno o Burn finaliza o serviço e assim derrotamos o Steven e vencemos nosso primeiro torneio dos campeões. Porém, eu não quero parar por aqui, eu quero ter a chance de batalhar e vencer cada um deles. E o próximo que aparece é o Alder, começando com sua Volcarona. Ele começa direto com Quiver Dance e eu dou um Scald que tira bastante vida. No outro turno ele utiliza Bug Buzz que também dá bastante dano, mas não o suficiente, e o nosso Scald finaliza o Volcarona. Quem entra depois é o Chandelure, e eu diretamente troco para Kingdra, tomando um Energy Ball que tira bastante vida porque critou. Porém sem problemas, damos um Surf e acabamos com ele. E por fim quem entra é o Crocodile, mais um Pokémon fraco contra a água, então mais um Surf é o suficiente para derrotá-lo, e também caímos por causa do dano do Life Orb. Com o Alder derrotado, o próximo que vem é o Wallace, e ele utiliza uma Milotic que causa muito problema pra gente. Eu dou logo um Toxic nela e depois de alguns turnos eu troco o Magnezone para tentar finalizar. Ele toma um Scald que tira um pouco menos da metade da vida, porém no outro turno ela é mais rápida e o Scald acaba dando crítico e finalizando o Magnezone. A partir daí ficava mais difícil para eu conseguir bater nos Pokémon do tipo água, e para piorar ela tinha Rest, conseguindo tirar o Toxic. Eu troco para Kingdra para tentar fazer alguma coisa, mas o Draco Meteor não causava dano suficiente e ainda abaixa nosso ataque especial, fazendo a gente ficar cada vez mais fraco. Então a partir daí eu já tava fadado à derrota, e a Milotic sempre conseguindo se curar, finalizou meus outros dois Pokémon. Mas tudo bem, eu não iria desistir tão fácil, porém antes de encontrar o Wallace eu tenho que enfrentar o Blue. Ele começa utilizando um Aerodactyl, e eu parto logo pro Scald que finaliza ele de uma vez. Na sequência ele entra com o Gyarados, ele utiliza um Outrage e eu tento dar um Toxic, mas eu erro. No outro turno fazemos as mesmas coisas e o Toxic sai. Eu passo mais um turno me protegendo e troco pro Magnezone que toma um Outrage como se não fosse nada, devolvendo com um Thunder que finaliza o Gyarados. E o último Pokémon dele era o Machamp, ele utiliza o Super Power e finaliza o Magnezone, mas nada que Kingdra não resolvesse, e o Draco Meteor é o suficiente para terminar a batalha. Assim derrotamos o Blue e enfim o Wallace aparece novamente. Dessa vez a estratégia vai ser um pouco diferente, ele chama ainda logo um Scald que deixa o Politoed queimado, e eu devolvo com um Toxic. Ele continua me atacando com o Scald enquanto eu uso o Refresh para curar o Burn. Eu então me protejo para deixar o Toxic agir um pouco mais, e continuamos esse processo nos atacando até que a Milotic utiliza Rest. Como ela vai ficar um tempo dormindo, agora era seguro trocar pro Magnezone, embora ainda fosse perigoso já que ela tem Sleep Talk. O primeiro que ela utiliza acaba saindo o Ice Wind, que dá pouquíssimo dano. No próximo turno o mesmo acontece, então conseguimos utilizar nosso Thunder para finalizar a Milotic.
Milotic. Quem vem agora é o Swampert e eu troco de volta pro Politoed. Tomamos um Earth Power que tira uma vida considerável e eu parto para mais um Toxic. O segundo Earth Power quase nos derrota, mas conseguimos aguentar. Depois de passar mais um turno protegendo, eu dou até um Scout que dá até um daninho, mas o Politoed cai pro Focus Blast. Quem entra então é Kingdra, e com o Draco Meteor finaliza o Swampert. E o último Pokémon dele é o Sharpedo, e eu decido trocar pro Magnezone que aguenta o Crunch. Ele toma um Hydro Pump que quase o derrota, e devolvemos com um Thunder que leva ele até o Focus Sash. No outro turno, ele utiliza a Quajet e finaliza o Magnezone, mas o Kingdra estava preparado para voltar e finalizar o Sharpedo com o Surf. E assim derrotamos o Wallace. Porém, ainda falta uma pessoa, alguém que se recusava a aparecer. Ou ela não estava no torneio, ou ela era derrotada antes de me enfrentar, e eu tentei algumas vezes. Porém, como ela não aparecia, eu tive uma ideia, e eu fui lá na casa dela para poder batalhar. A Cynthia começa utilizando o seu Spiritomb. E é claro, eu tô com um time aqui que alguns de vocês devem reconhecer. Eu utilizo direto um Surf com o nosso Samurott, levando o Spiritomb para metade da vida. E ele aumenta a sua evasiva utilizando Double Team. No outro turno eu erro o Surf, mas ele também erra o Hipnoses. E na sequência meu Surf sai e derrota o Spiritomb. Quem acende atrás é o seu Lucario e eu troco para Rhyme, nossa Chandelure. Tomamos um Psychic que dá um pouquinho de dano e devolvemos com o Flamethrower que derrota o Lucario. E então ela traz a sua própria Milotic, mas ainda bem que eu aprendi a lidar já com esse Pokémon. Eu parto direto para um Energy Ball que tira uma vida considerável, mas não o suficiente. E ela devolve com um Hydro Pump que finaliza a Rhyme. Quem vem é o Cherry, nosso Stoutland. Ele toma um Hydro Pump e devolve com um Wild Charge que não finaliza. E nesse ponto eu sei que ela vai se curar. Então aproveito o First Oil para utilizar um Work Up. Mesmo que não faça diferença, já que ela é mais rápida e ela finaliza o Cherry com Hydro Pump. Eu trago de volta o Shell e ele toma um Attract, mas mesmo assim ele consegue utilizar Strength. O dano é baixíssimo e ela utiliza um Hydro Pump que também dá pouco dano. Por sorte, nosso segundo Strength dá um crítico, dando bastante dano. Como eu sei que ela também tem Rash e vai utilizar, eu aproveito esse turno para trocar para Queen. E aproveito para utilizar um Swords Dance com a nossa Bisharp. E até arrisco utilizar mais uma vez. No turno seguinte ela acorda e dá um Blizzard que não dá tanto dano. Atacamos então com Night Slash e finalizamos a Milotic. Quem vem depois é o Togekiss. Eu troco para Fang, nossa Gliscor, e ele utiliza um Aura Sphere que não dá tanto dano. Eu aproveito para usar mais um Swords Dance, mas sou atacado com um Air Slash que tira bastante vida. Por causa disso, eu parto direto para um Acrobatics que tira bastante dano, mas não o suficiente, e somos finalizados com o Air Slash. O Shell retorna mais uma vez e eu arrisco um Aqua Jet que não é o suficiente para finalizar o Togekiss. Tomamos um Air Slash, mas não é o suficiente para nos derrotar, devolvendo com mais um Aqua Jet e enfim o Togekiss cai. Quem ela traz agora é seu As, Garchomp. Como o nome garante ser mais rápido, dou logo um Aqua Jet para pelo menos dar algum dano, e ele nos derrota com um Dragon Rush. Com isso, eu trago o Vector, meu Crocodile. Ele erra o Dragon Rush e eu parto para um Outrage que deixa ele com a vida no vermelho. Ele dá um Earthquake, mas não é o suficiente para nos finalizar. Logo no outro turno, mais um Outrage sai e finalizamos o Garchomp, sobrando apenas agora o último Pokémon, Glaceon. Mesmo estando confuso, eu parto para mais um Outrage. Conseguimos atacar e o Glaceon é finalizado e assim vencemos a Cynthia. E com isso eu derrotei todos os campeões e me tornei o maior de todos. Ah, mas não ficou faltando a Iris? Droga!